Olá, eu sou a Kate Oliveira do Costura Surpreendente e hoje preparei uma aula para mostrar os acessórios e aviamentos necessários para você ter aí no seu cantinho de costura ou no seu ateliê. Quer evitar desperdício de tempo e dinheiro com material que você não vai precisar depois? Quer aprender os materiais necessários e ideais para você ter aí no seu cantinho de costura ou no seu ateliê? Continue com a gente até o fim desse vídeo. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal, é super importante pra gente. Let's go, costureiros! Vamos começar falando sobre as linhas, os diferentes tipos de linhas que a gente encontra para cada tipo de ponto. Esse é um fio de elanca, ele é usado para costura de malhas, mais para moda praia, moda fitness, porque é um fio que estica junto com a malha. Então ele evita que a costura se quebre e ele é usado tanto na máquina overlock como na galoneira, que são geralmente costuras que aguentam tensão de esticamento. Esse também é um fio usado na overlock e galoneira, mas ele é um fio de poliéster e ele não estica tanto, então ele é mais usado para overlock em tecidos e não em malha. Essa é a linha para costura reta, pode ser usado tanto na máquina doméstica como na máquina industrial, né? E é a linha básica que a gente usa para quase todo tipo de costura, também para costura manual. Essa é a linha de nylon, que é usada para costuras invisíveis, aplicações e bordados, mais usada em vestidos de festa, qualquer coisa que você precise aplicar e não quer que aquele ponto apareça, é indicado o fio de nylon. E ele tem várias gramaturas diferentes, fino, mais grosso, muito parecido com aquela linha de pesca. E essa linha comum também usada para costura reta, máquina doméstica geralmente, que é um quebra-galho, aquela linha que você não está conseguindo a cor num tubo maior e acaba comprando um tubo pequeno. Eu particularmente não gosto de comprar esses tubos pequenos porque elas acabam muito rápido e frequentemente eu estou enchendo as bobinas no ateliê e um desse não dá para uma costura completa. Mas para quem está começando, tem que comprar várias cores, ele é indicado. Agora eu vou falar sobre os tipos de botões, que é interessante você ter estocado. Esse botão é um botão para punho de camisa. São botões para detalhes menores, costuras mais delicadas. E ele tem 4 furinhos. Vocês vão encontrar de 2 furos ou de 4 furos. Aí vai do acabamento, do estilo da roupa. Esse é um botão de 2 furos de madrepérola. É uma cor bacana porque ela vai com qualquer tonalidade, então é um botão legal de ter para colocar em qualquer cor de tecido, porque ele é um botão bem clássico. Botão de 4 furos vocês vão encontrar de todos os tamanhos, modelos. Eu coloquei esse maior só para mostrar que, né, tem todos os tamanhos. E um botão com apenas 2 furos que também tem de qualquer tamanho. Aí vai do que é mais legal para o modelo e da facilidade também. Os de 2 furos, ele é mais rápido de aplicar, porque você só vai fazer um ponto e não vai ter que se preocupar se vai cruzar a costura ou se vai fazer reta. Então, de 2 furinhos é mais prático. Esse é um botão que ele tem furos lá atrás, é um botãozinho de pérola. Ele é legal quando você vai fazer um acabamento que vai fechar em um lugar só, é só para passar a cabeça, são acabamentos para decote. E aí é legal ter esse botãozinho. Tenho ele aqui também maior para mostrar. E o botão que tem uma casinha só, uma laçada só você consegue colocar e aí não vai aparecer os pontos que você dá em cima para prender, né? Você vai costurar só atrás. Ele tem uma alça e você vai encontrar dele assim, decorativos, diversos designs. Vai ter também um botão forrado que tem uma colocação parecida, só que ela é cruzada, e outro botão de alça maior que aparenta ser um botão forrado, mas na verdade é um botão de plástico. E existem infinidade de botões diferentes. Aqui eu mostrei os principais, são os que eu uso mais. Os maiores eu costumo usar para calça, né, para abotoamento de barguilha, blazer, e geralmente camisas são botões menores, madrepérola. E esses botões de pérola são botões mais para fechamentos de decote.
Além desses botões, que são botões que você vai aplicar manualmente, a gente tem os colchetes. Os colchetes ajudam nos fechamentos de zíper e abotoamentos ou algum tipo de fechamento interno da roupa que você não quer que as pessoas vejam. Então eles ajudam, por exemplo, uma roupa que você precisou fazer um ajuste. Às vezes um botão desse te salva de mexer na roupa, de abrir a costura, de refazer. Eu gosto de ter esses botões invisíveis, que são colchetes que eu posso aplicar à mão. Ele vem com um macho e fêmea, você aplica com 4 pontinhos e ele pode ficar por dentro da roupa, fazendo assim um ajuste, ninguém vai ver e você não vai precisar desmanchar ali num determinado ponto. Então é legal também ter muitos deles. Ele tem vários tamanhos e cores, eu gosto desse prateadinho, desse cromado, é pequenininho, porque eu posso, como eu falei, esconder isso dentro da roupa. É legal ter também essas ferragens para regulagem de alça, para biquíni ou sutiã. Você pode fazer blusas reguláveis ou trocar, ajustar alguma que ficou relaxada. Então são coisas legais de você ter na sua caixinha. O alfinete de segurança é legal para passar tirinhas e também é legal para algum quebra-galho de um ajuste ou uma peça que está decotada e você quer prender por dentro algum pedaço da roupa que você quer fixar sem precisar costurar. É uma coisa móvel. Então ele é legal, é uma coisa legal também de você ter na sua caixinha. Agora eu vou falar sobre as bobinas, porque existem infinidade de máquinas e cada máquina vai exigir um tipo de bobina. É uma dúvida frequente que os meus alunos têm. No meu ateliê eu tenho várias máquinas que usam bobinas diferentes. Então é sempre a mesma pergunta. Quando o aluno senta na máquina, que tipo de bobina é essa? E se eu não prestar atenção, acabam colocando, às vezes, uma bobina de ferro, uma máquina que não vai, que vai bobina de plástico. Então vou explicar cada uma, para que cada uma serve e a diferença entre elas. Eu vou ter as bobinas de plástico, caixa alta, né, que é essa bobina que é um pouco mais larga. Vou ter a bobina caixa baixa, que ela tem um espaço menor de altura. Se a gente for comparar, elas são muito parecidas, mas tem um tamanho aqui, um espaço para linha diferente. Aí você tem que olhar a sua máquina, qual bobina veio com ela e descobrir que tipo de bobina é ideal. As bobinas de plástico geralmente são bobinas para máquinas domésticas, elas não vão em máquina industrial. Máquina industrial pega essa bobina de inox, de ferro, que é uma bobina própria para a pressão que a máquina industrial tem, a máquina reta, que é bem mais rápida, né, bem mais pesada do que a máquina doméstica. Só que também existe a bobina caixa alta de inox e não pode confundir, porque a máquina reta industrial, ela não pega essa bobina alta, pega a bobina baixa. Essa bobina de inox alta, ela vai em alguns tipos de máquinas domésticas, geralmente as digitais ou as máquinas domésticas que tem uma caixa de bobina de ferro e pedem esse tipo de bobina. Então verifica qual a bobina que veio na sua máquina e padroniza, usa só aquele tipo de bobina. Então, como são muitos materiais, eu vou fechar essa parte e vou organizar a mesa para mostrar mais materiais legais para vocês. Inclusive, vou falar sobre elástico, que é uma dúvida muito comum dos meus alunos. Então, pessoal, dando prosseguimento aos materiais, eu trouxe alguns tipos de elástico, a entretela, alguns tipos de viés, zippers e o silicone, que eu vou explicar também qual a utilidade dele para suas máquinas. Falando sobre elásticos, existem várias medidas diferentes de elásticos, de largura, de tipo sintético, algodão. Eu gosto de usar elásticos totalmente sintéticos e existem várias medidas. Tem elásticos mais finos, né, que são usados para acabamentos internos, elásticos mais grossos, utilizados para cós, elásticos que são mais usados para tiras, tipo esse rabo de rato, que também tem em variadas cores, você encontra preto, branco, pode ser que tenha colorido, eu nunca usei, mas provavelmente existe. E geralmente eu gosto de ter o branco e o preto de cada largura. Eu uso muito esse largo para cós, calça, punhos, e uso os fininhos para alguns tipos de franzido. Então eu compro um de meio centímetro, compro de 1 centímetro, e 3 ou 4 centímetros também, que são os que eu uso mais. Além desses, tem elásticos que são decorativos, que você pode usar para fazer cós de roupa, punhos. Existem
muitos diferentes, tem uns que imitam até rendados, crochês, que é legal ter também para criar modelos diferentes. Esse rabo de rato, ele é utilizado para cordões, para usar como cordão de bermuda, ou para arrematar alguma blusinha, para que você não precise abrir, porque ele vai esticar na hora de tirar. Enfim, tem muitas utilidades. Para alça também ele é legal, principalmente biquíni, regatas. E os viés. Muita gente tem dúvida se faz ou compra pronto. Preparar o viés do próprio tecido é uma coisa legal quando você quer dar um acabamento mais fino à peça, mais sofisticado. Mas você precisa também saber como preparar e como cortar o seu viés. Então, para quem está começando, existem viés que vêm prontos, de diversas larguras, que é o conhecido como viés de destaque, que você também vai conseguir de 1 centímetro, de 3, de 2. É só procurar que tem várias opções. Eles vêm assim em rolo, né? Ou você pode comprar no metro também. Ele já vem preparado com os vincos, né? Que o viés precisa ter para colocação. E vem engomadinho, que facilita bastante na hora de costurar. Então, tanto é possível preparar do próprio tecido, da roupa que você está fazendo, como você pode comprar pronto. Também trouxe para mostrar os tipos de zíper. Geralmente, os mais utilizados são zíper invisível, ele tem essa cabecinha arredondada, e é aquele zíper que você aplica e ele não fica aparente na roupa, mas para roupas casuais, roupas finas, vestidos de festa, que é interessante ter. O zíper comum é aquele zíper de barguilha, um zíper que pode ficar aparente, ou você esconde através de um acabamento na sua roupa, no tecido. E o zíper dente de jacaré, que é um zíper mais reforçado, também usado para barguilha, peças jeans, que são peças mais grossas. E ainda existe o zíper de destaque, que são zíperes de jaqueta que precisam abrir de fora a fora, que é um zíper que eu não vou ter aqui para mostrar e que também não é tão utilizado. Se você está começando na costura, provavelmente você não vai precisar ter. Mas existe também o zíper de destaque. O velcro, que é uma coisa legal para ter. Muita gente começa a costurar e não quer aprender os acabamentos mais difíceis, como zíper e tal, vai se virando com o velcro. Ele também pode ser usado em capas de almofada, coisas para decoração e em roupas também. É uma coisa legal de ter, que é fácil de aplicar, fácil de costurar. E dando já uma dica para manter as suas linhas hidratadas, para manter a sua máquina lubrificada e para fazer costuras em materiais sintéticos como couro ecológico, plásticos, corinos, é legal ter o silicone ou óleo de máquina, porque você vai usar na hora de deslizar um material sintético ou na hora de hidratar a sua linha, a sua máquina também tem sempre um lugarzinho que é para colocar o silicone, para manter a máquina hidratada. Isso eu estou falando de máquinas industriais. A máquina doméstica já usa graxa. Tem os locais também para aplicar óleo, mas aí já vai ser uma outra aula que eu vou preparar para vocês. E também temos a entretela. Ela é encontrada em diversas gramaturas. Eu gosto de comprar a entretela de malha, numa gramatura um pouquinho mais grossa, porque ela acaba me servindo para todo tipo de acabamento. A entretela é utilizada para reforçar algumas partes da roupa e facilitar a costura de alguns acabamentos que ficam difíceis com o tecido se mexendo, com o tecido molinho ali. Geralmente é utilizada em cós, golas, decotes, acabamentos de cava e até barras. Blazer, então, é quase todo revestido com a entretela. Então era isso que eu queria mostrar hoje nessa aula, os materiais que vocês precisam ter aí no seu cantinho de costura. Então se esse vídeo foi construtivo para você, se você conseguiu aprender mais sobre os materiais necessários para costurar, não esqueça de dar um like, se inscreva em nosso canal, em algum lugar desse vídeo vai aparecer um botão para você se inscrever. E se quer conhecer mais sobre o nosso trabalho e sobre o universo da costura surpreendente, acesse o nosso site www.costurasurpreendente.com.br.
Ah, e se alguma coisa não ficou clara, você pode deixar o seu comentário, fazer sua pergunta, que nós iremos responder aqui. Let's go, costureiro!